Pela primeira vez aqui na Brado, 8 horas e 59 minutos, com o nosso queridíssimo senador Flávio Bolsonaro. Senador, você me ouve? Muito bom dia. Bom dia, Sara, Timóteo. Ouço bem. Prazer enorme participar com vocês aí desse programa. Até que enfim, né? Estamos há muito tempo tentando falar. Hoje conseguimos combinar a agenda, tá? Peço desculpa aí pela demora e agradecer mais uma vez o espaço para falar com vocês aí, tá? Nós que agradecemos, senador Flávio Bolsonaro, ao vivo aqui conosco, você que está na rádio. Se quiser aqui nos assistir, acesse youtube.com/Brado Rádio ou então no Getter, @Brado Rádio. E é isso aí. Senador, vamos começar falando desta polêmica, né? Não poderia deixar de falar da polêmica. Ontem o deputado federal, anteontem, né? O deputado federal Kim Kataguiri, ele disse que o nazismo não deveria ser criminalizado na Alemanha e foi um prejuízo o país ter criminalizado o nazismo. Inclusive, o proprietário, o apresentador do podcast Flow, já perdeu o emprego dele por causa de declarações. Né? O cara não pensa, fuma maconha, bebe, enche a cara, fala um bocado de bobagem e depois foi humilhado pela própria esquerda, né? E aí, senador, como é que você tá vendo? O que você tá achando dessa celeuma? É uma idiotice sem tamanho, é um grande desrespeito, em especial aí com todos que foram perseguidos, né, por esses monstros que marcaram negativamente a humanidade. E eu acho que ele, mais cedo ou mais tarde, a máscara desse pessoal vai caindo, né, Timóteo? Eles têm um discurso lindo, mas na hora da conveniência eles mudam de lado sem nenhum problema. E eu acho que ele vai ter problema sim com relação a essa declaração que ele fez. Eu te confesso que eu não vi o vídeo, exatamente o contexto que ele falou isso, né, mas essas ideias, né, libertárias, muitas vezes, que são exageradas, eles não consideram, como o Kim não parece não ter considerado, todo o mal que foi causado, a importância de ser criminalizado exatamente para coibir que pessoas continuassem praticando esse tipo de hediondez contra os seus semelhantes. Né? Então, ele vai ter que contratar um bom advogado, porque eu acho que ele vai ter problema com isso sim, merecidamente. Não tem sentido, né, senador? O cara dizer que o nazismo ser criminalizado na Alemanha foi prejudicial porque o povo não conheceu os verdadeiros males do nazismo. Nós temos o exemplo do comunismo, que matou 100 milhões de pessoas, infelizmente não foi criminalizado no Brasil, e tem gente que se diz aí comunista, até os dias de hoje. Isso é uma loucura. Isso é tão absurdo quanto aquele advogado petista, né, que disse que se o cara já cometeu crime, para que vão punir agora? Não vai adiantar nada. É exatamente o contrário, né? Assim, a pena também, uma das funções, é servir de exemplo para que outras pessoas não façam. Então foi muito infeliz e eu acho que há um crime tipificado na conduta do Kim Kataguiri, sim. Senador, eu queria te perguntar agora, falando sobre política, presidente Jair Bolsonaro. A Bahia, já perguntei ao próprio presidente em agosto do ano passado, ao Eduardo, várias vezes, sobre o crescimento no Nordeste, né? Que a esquerda diz que é o reduto deles, reduto petista, onde eles reinam. E, na verdade, uma grande mentira, porque nós acompanhamos o crescimento do presidente com muita força, tanto aqui no estado da Bahia, como no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Inclusive, viu, Felipe Dilon, tem um vídeo aí do presidente Jair Bolsonaro, vou pedir para você colocar, se já está no ponto, eu quero que o senador Flávio assista, os ouvintes também, quem está na rádio, acesse agora o YouTube, veja essas imagens, eu quero perguntar depois deste VT aí, o presidente Jair Bolsonaro lá no Rio Grande do Norte, vai lá. A quantidade de pessoas para receber o presidente de forma espontânea, totalmente legítima, sem financiamento, sem nada. O presidente no carro aberto. Olha isso. Gente, sem nada planejado. Sem nada. Meu Deus do céu. É onde olha passa, isso. Arrebata multidões, gente. Olha a quantidade de pessoas, gente. Isso é doido. Meu Deus. É de graça, né? Tudo legítimo, não tem nada. Olha a quantidade. Ou seja, volta aqui. Daqui a pouco tem um discurso dele. Coloca o Flávio mais uma vez. Então, senador, vendo essas imagens e o Lula dizendo que tem força no Nordeste
Essas pesquisas fajutas que dão Lula com 45%, 44%, presidente Bolsonaro com 20%, 18%. Chega a ser ridículo. Como é que você vê o crescimento do presidente a despeito de todas essas pesquisas aí fraudulentas, senador Flávio? Timóteo, óbvio que os resultados das pesquisas, você pode, né, gravar o que eu estou falando aqui hoje, quando chegar após o domingo da eleição desse ano, no primeiro turno ainda, vai todo mundo surpreender que é completamente o oposto do que está sendo veiculado. É óbvio que qual a intenção de alguns institutos de pesquisa? Eu acho o seguinte, mas tem alguns institutos que fazem na maldade mesmo, porque querem manipular, enfim, influenciar em decisões, inclusive políticas, né, de todas essas conversas que começam a acontecer agora entre partidos e criar um imaginário das pessoas que o eleitor normalmente gosta de votar em quem vence, não gosta de jogar o seu voto fora, entre aspas, eles vão tentando influenciar, mas há aqueles institutos, né, que, no meu ponto de vista, erram na metodologia, não tem outra explicação, porque há institutos que nós também fazemos aqui consultas que mostram exatamente ao contrário. Me fala assim, Flávio, já fizemos mais de 14 mil entrevistas no Nordeste, a gente não consegue achar o Lula nem com 25% no Nordeste. Não dá para entender o que está acontecendo. E a gente tenta buscar as explicações e realmente o Timóteo, é ficar achando suposição, porque é exatamente o mesmo roteiro que sempre foram as eleições, né, esse período antes das eleições. Em 2018, eu fui o senador mais votado no Rio de Janeiro, apareci em quarto nas pesquisas há 2 semanas das eleições. Eu tive 4.380.000 votos, quase o dobro do segundo colocado, que foi meu amigo, o saudoso Araújo Oliveira. O presidente Bolsonaro, todo mundo se lembra, mas é importante sempre reforçar, perde para todos no segundo turno. Aí a gente vê qual é o resultado. E tudo leva a crer que o que eu identifico, Timóteo, que eu levo a sério nas pesquisas, né? Só um comentário sobre o vídeo. Né? Tem uma coisa que me deixa triste, porque você vê como que o Bolsonaro, ele é um cara que é dele, é espontâneo, não é marqueteiro mandando ele fazer, né? Como acontece com o ex-presidiário, né? Como está acontecendo com o traidor. Ele andando com as grades, separando ele do povo. Isso dói demais nele. Mas não tem jeito, é a segurança dele que está em jogo. Claro. Sempre pode ter algum maluco ali no meio, né? Um outro ex-integrante do PSOL, algum esquerdista lá, que está ali trabalhando, né, pela democracia, cometer algum ato contra ele que custe sua vida. Então o preço que ele paga por ter sido vítima de um ex-filiado do PSOL, da facada que ele levou, e das condições de ameaças que nós recebemos. Agora o Ministério Público Federal acabou de oferecer denúncia contra uma pessoa que ligou lá para o Senado, ameaçando de dar um tiro na minha boca. Meu Deus. Quer dizer, rapidamente foi instaurado o inquérito, ele foi ouvido e está lá, tá denunciado, né, enfim, vai responder a um processo por causa disso. E nós é que somos aqueles que difundimos o ódio, né? Olha como é que a esquerda aquilo xingue do que você é, acuse de fazer o que você faz, né? Essa máxima que a esquerda segue ali, para e passo. Então, sobre estudos de pesquisa, a leitura que a gente faz, Timóteo, que eu faço pelo menos, é que a gente identifica, assim, uma certa rejeição ao nome do Bolsonaro em alguns estados, obviamente naqueles locais onde a grande mídia é mais presente, porque é uma massificação, uma porradaria contra o cara todo dia, de forma injusta, distorcendo o que ele fala. Parece que o Bolsonaro não faz nada de bom. A gente, no ano passado, gerou 2,7 milhões de empregos. Praticamente todos os veículos de comunicação deram com destaque isso, que é uma notícia positiva. Como é que você vai falar mal, né? Em plena pandemia, um governo consegue gerar 2,7 milhões de novas vagas de emprego. Em situação de normalidade, 2015 e 2016, a Dilma conseguiu a proeza de gerar menos 3 milhões, de produzir de ter um resultado, né, de menos 3 milhões de empregos, sem pandemia. E aí o G1 conseguiu fazer a proeza de colocar a seguinte manchete sobre esse assunto: desemprego sobe no mês de dezembro na cidade de Divinópolis. Acredite se quiser. E tem 300 mil exemplos por dia que você pode pegar do que acontece. Então, isso acaba causando um impacto em alguns desavisados, né, que começam a acreditar. Por isso a importância de programas aqui como o Brado, né, que trazem aqui a notícia, trazem os fatos, não trazem as opiniões, as distorções que a grande mídia pratica. A gente não pede para ninguém falar bem da gente, não, puxar saco. Fala a verdade. Não. Fala a verdade, mas nada, faz jornalismo como sempre foi. Mas só que com a internet, com canais como esse, parabéns a vocês, conseguiram furar essa bolha do monopólio da informação que eles sempre tiveram e manipulavam com a faca no pescoço, praticando praticamente uma extorsão mesmo, para que, né, o resultado fosse esse veículo falar bem de um governo.
Então, o que a gente identifica é uma pequena rejeição em relação às pessoas que são impactadas por essa notícia. E coisas que o presidente Bolsonaro, se todo mundo reparar, ele já espontaneamente já tem feito há pouco tempo. Pelo menos do início desse ano para cá, você pode reparar que não tem mais bola dividida, é um cara consciente do que está fazendo e que aprendeu a não cair nessas pegadinhas, né, a muito custo, mas está lá hoje, levando água para o Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. A transposição do Rio São Francisco, que é uma obra prometida, foi uma obra prometida pela esquerda há muito tempo, passaram 14 anos no poder, não fizeram nada, superfaturaram obra, desviaram dinheiro, estava lá o troço largado, veio o presidente Bolsonaro em 3 anos. O presidente Bolsonaro, em 3 anos, cumprindo o dever seu como governante e levando água lá para a população que não tinha água para beber, não tinha água para tomar banho, não tinha água para cozinhar, água limpa. A transposição, as águas do Velho Chico finalmente chegando ali aos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, com o governo Bolsonaro, sem superfaturamento. Então é muito bonito ver o vídeo, a continuidade desse vídeo que você mostrou. É uma imagem muito bonita, parecendo uma cachoeira, com as águas chegando lá no Rio Grande do Norte. Então o povo nordestino reconhece isso. Por onde ele anda, Timóteo, é sempre recebido desse jeito. Tem outro termômetro que eu acho interessante também. Quando ele vai para uma cidade, né, fazer uma agenda, e no mesmo estado tem duas cidades que ele tem que fazer o trajeto de helicóptero, ele sempre no meio do caminho manda fazer uma visita inopinada. Ele está sobrevoando, ele fala: piloto, para ali. Ele desce no meio do nada, em cidades que tem ali 2, 3 mil habitantes, né, em relação a Rio de Janeiro é muito pouca gente, sem avisar. Quando ele sai do helicóptero, que ele vai num bar lá tomar um refrigerante, tomar tubaína, como ele gosta, onde ele encontra, ou Guaraná Jesus, como ele gostou de tomar lá no Maranhão, olha como é que ele é recebido, ele é tietado, ele é amado. Então, assim, está descolado completamente, as pesquisas estão descoladas completamente do que a gente vê na realidade, e muito mais do que em 2018. Em 2018, pra você ter ideia, os institutos de pesquisa davam ali em torno de 27%, 28% para ele, e ele arrastando aquelas multidões que nós vimos em todos os aeroportos onde ele chegava. Os institutos davam nessa faixa. E hoje estão dando a mesma coisa. Quer dizer, é surreal. Eu acho que ele está muito maior do que estava em 2018. Concordo. Até porque do outro lado a gente tem um ex-presidiário que a gente vai ter muito o que falar dele aqui ainda. É verdade, são 9h11, estamos ao vivo, você que nos ouve na Rede Brado, ao vivo com o querido senador Flávio Bolsonaro. O deputado Capitão Aldo está aqui na bancada também, Sarinha vai fazer pergunta, eu quero fazer mais uma. Senador, eu fui criticado por alguns membros do Partido Novo, esses liberais brazucas, pela questão da PEC dos combustíveis. Eu sou a favor, falei que é uma situação emergencial, né? Precisa ser votado, o povo precisa de ajuda. Sou também um conservador, muito liberal na economia, mas acredito também nessa PEC. E o senhor foi criticado. Como é que o senhor recebe essas críticas? É porque o senhor votou a favor dessa PEC dos combustíveis? Não, na verdade foi o seguinte, lá funciona, como é que você dá o apoiamento para uma proposta lá no Senado? Você faz via eletrônica, né? E a minha assessoria fez porque a orientação do líder do governo lá na hora era que o governo era a favor a essa PEC. Mas essa PEC, o importante dela, Timóteo, quem nos assiste, é porque está todo mundo buscando uma forma diferente, né, buscando caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo, que é a redução do preço dos combustíveis na ponta da linha. Então a PEC traz muitas coisas boas, mas traz muitas coisas ruins também. Só que o próprio presidente Rodrigo Pacheco deu uma declaração ontem, após a equipe do ministro Paulo Guedes ter trabalhado intensamente e levar alternativas, que acho que não vai nem precisar de PEC. Tá? Hoje o retrato é que nem precisa de PEC para a gente conseguir alcançar os resultados de redução na bomba, não só da gasolina e do álcool. Eu acho até que é importante, porque isso impacta muito a classe média, né, Timóteo? Sim. Mais importante do que isso, eu acho, é o impacto na redução do diesel e do biodiesel. E você pega ali toda a cadeia produtiva, é o combustível dos caminhões, né, que levam os alimentos, levam os caminhoneiros que levam o Brasil nas costas e fica muito caro, muito pesado para eles realmente. O biodiesel que abastece os ônibus, então o transporte coletivo também é um setor que está passando por muita dificuldade. O governo está preparando um pacote para evitar que haja aumento no preço das passagens, enfim. Estamos de olho nisso tudo, nós nos antecipamos ao problema, e essa PEC, eu acho que ela nem caminha mais, porque está se construindo um consenso com outros 2 ou 3 projetos que estão em tramitação na Câmara e no Senado. Mas, se Deus quiser, muito em breve, ainda esse mês, a gente consegue dar uma resposta para a sociedade, porque, infelizmente, o preço do barril do petróleo lá fora sobe,
tá tudo atrelado ao dólar aqui, né? O ex-presidiário, quando faz o discurso que eu vou tirar a ligação do preço da gasolina com o dólar internacional, ele sabe que não pode fazer isso, ele sabe que ele provocaria aqui um total desabastecimento no Brasil, mas ele fala uma coisa, né, para o eleitor, aquele mais humilde, com menos informação, e eu fico curioso de saber como é que o mercado, as pessoas de mercado veem essa fala dele. Mas o cara está mentindo para ganhar voto ou o cara está falando a verdade? Então, imagina se fosse o Bolsonaro falando isso, né? A Bolsa tinha ido lá para 10 mil pontos, o dólar estava a R$25. Então, assim, está muito fácil olhar quais são as opções, as escolhas, né? E durante esse período todo, dentro da campanha, o povo vai lembrar quem foi o Lula e toda a quadrilha que o cerca, que quer voltar à cena do crime, né? É isso aí, 9 horas e 14 minutos. Por favor, deputado Capitão Alden, faça a sua pergunta ao senador Flávio. Grande senador Flávio Bolsonaro, minha continência regulamentar, satisfação revê-lo, ainda que virtualmente. Senador, eu tenho certeza que essa pergunta que eu farei agora, ela representa simbolicamente todos nós, conservadores, direitistas aqui na Bahia, e que acreditamos no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Antes disso, eu farei um breve introito, um breve resumo do quanto difícil é enfrentar os esquerdistas na Bahia. Nós tivemos nas eleições de 2018, apenas dos 417 municípios, apenas 10 cidades, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, elegeram nesses municípios o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele teve mais votos, portanto, do Haddad. Rui Costa, nosso governador, teve 75% dos votos válidos, mais de 75% dos votos válidos. Nós temos de 39 deputados federais, na sua grande maioria, partidos de esquerda e de centro-esquerda. A Assembleia Legislativa da Bahia, hoje, dos 63 deputados eleitos, nós temos quase que 90% de petistas, PCdoB, PSD, PSB, PDT, PSOL. E como resultado dessa configuração catastrófica, o que a Bahia ganhou? Segurança Pública, de 2012 até a presente data, já somamos mais de 55 mil assassinatos. Meu Deus. De 2014 para cá, vem se destacando negativamente como um dos estados mais violentos do país. Inclusive, concentra os 10 municípios mais violentos do Brasil, a Bahia. Hoje a Bahia lidera o número de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, inclusive de negros, de homossexuais e de mulheres, que a esquerda tanto defende, tanto preconiza ideias, projetos e programas para esse público em específico. Na educação, uma tragédia. O ensino médio está em último lugar, segundo o MEC, e a Bahia tirou nota zero, e está em último lugar, portanto, no índice de educação à distância, especialmente durante a pandemia. A saúde é o estado que menos investe em saúde e o que tem a pior taxa de desemprego no país. Isso tudo reflexo desse desgoverno que vem gestando, comandando a Bahia nos últimos 14 anos. Então a pergunta que todos os baianos têm a fazer é, com essa relevância e importância que a Bahia tem no cenário, não somente no Nordeste, mas do Brasil, que inclusive concentra os maiores nomes do PT, são aqui da Bahia. Lula está o tempo inteiro presente aqui na Bahia. José Genuíno, José Disseu, o tempo inteiro frequenta aqui as praias baianas, obviamente montando ali, orquestrando o seu plano de poder nefasto que ele tem para a Bahia e para o Brasil. Então a pergunta que não quer calar, senador, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, entrará de cabeça na eleição aqui na Bahia? Ele vai indicar de fato um nome para disputar o governo do estado e tentar despetizar o PT aqui do nosso estado, do Nordeste e do Brasil? E quanto aos senadores, haverá um senador indicado pelo presidente da República aqui na Bahia? E, obviamente, o que podemos esperar, de fato, nas eleições de 2022? Em nome de Deus, nós gostaríamos que o senhor pudesse responder a essas perguntas, por gentileza. Capitão, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho aqui, ainda que virtualmente, uma pessoa aguerrida, né, que está sempre na rua aí defendendo o povo, levando essas informações que não tem outro caminho para o seu convencimento das pessoas sobre a verdade, sobre os malefícios que tanto tempo de governo de esquerda aí causam à Bahia. A Bahia, que é um estado que mora no meu coração. Hoje eu conheci a minha esposa, ela é do Rio de Janeiro, mas eu conheci minha esposa aí
em Arraial da Ajuda, é um lugar lindo, maravilhoso. Sempre que eu posso, eu estou na Bahia. Beijo para minha esposa aí, te amo. E óbvio que a Bahia tem uma importância gigante em todo o cenário, é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, e ali é um foco, sim, dessa espécie de esquizofrenia, né, da pessoa que está votando no cara que está causando o sofrimento dela há muito tempo. E o que acontece, capitão? A gente, óbvio, tem o João Roma, que tem o nome aí colocado à disposição para concorrer ao governo do Estado, né? Sobre o Senado, a gente tem algumas pessoas também que têm ali a pretensão de serem candidatos, mas a gente sabe que a realidade da Bahia, até em função, como eu disse, de toda essa história, muito tempo de poder, infelizmente tem muitos eleitores que acreditam que só dá alguma coisinha que o beneficie momentaneamente, não pensa nos 4 anos que o cara passa lá fazendo besteira durante o seu mandato e acaba levando o voto dessa pessoa. Isso causa ali uma dificuldade maior dentro da Bahia, mas a Bahia assim, não é muito diferente de alguns lugares lá no interior do Rio de Janeiro, que também são lugares mais pobres, onde as pessoas têm menos acesso à informação. É uma realidade em alguns pontos do Brasil importante. Aqui na Bahia eu concordo um pouquinho mais, porque tem essa distância, como você falou, foi o lugar onde no segundo turno das eleições houve uma distância, uma das maiores distâncias de votações entre o PT e o Bolsonaro, onde eles venceram. A gente tem que trabalhar para que isso, né, seja reduzido ao máximo, né, e quem sabe até na possibilidade de ter mais votos do que, né, o ex-presidiário, né, se for candidato do PT mesmo, aí na Bahia. Então, capitão, a gente está aguardando porque agora está no momento de conversas partidárias. Tá? Eu ontem mesmo tive reunião aqui com uma pessoa do União Brasil e a gente tem conversado porque a visão nossa aqui é do Brasil inteiro. O que é que nos dá mais ferramentas para ir com mais força para uma guerra. A campanha eleitoral, né, campanha é um nome militar, remete a uma espécie de guerra. Lógico, não estou aqui ameaçando ninguém de trocar tiro com as pessoas, não é uma guerra, né, antes que comecem a distorcer o que eu falo, né, mas a gente considera tudo. Isso está sendo medido, qual o impacto, né, de uma possível vinda do União Brasil para a composição conosco no espectro federal, junto ao presidente Bolsonaro, e o que é que eles pediriam, né, em contrapartida, e não tenho dúvida que a Bahia é um ponto sensível para que esse casamento possa acontecer. Tá? Mas conversas estão evoluindo ainda. Né? O ministro João Roma é uma pessoa formidável, impressionante, trabalhador, inteligentíssimo, um cara correto, conhece a Bahia como ninguém, conhece a Semineto como ninguém, e enfim, é uma pessoa que nos dá muita segurança na hora de tomar essa decisão aí na Bahia. Tá aí, capitão, estou à disposição para ouvir aí sugestões, né, de pessoas que possam se voluntariar, porque não é uma campanha fácil aí na Bahia, como você falou, é um lugar muito difícil. Às vezes você tem que pesar o que vale mais, né? Você tem um espaço como deputado federal, ou ir para uma campanha de senador com pessoas que já estão ali, né, com um patamar consolidado de eleitorado. Isso tudo tem que ser avaliado, a decisão tomada com muita calma. Mas a Bahia, sem dúvida alguma, é um dos principais pontos de tomada de decisão nossa até a eleição. Bacana. Eu queria apenas complementar que, justamente para enfrentar essa guerra cultural, que é muito difícil aqui no estado, nós até produzimos um material. Eu vou ter, provavelmente semana que vem, estar em Brasília, e gostaria de levar pessoalmente para o senhor. Esse material nós produzimos aqui, justamente a gente chama-se Cartilha da Verdade, onde nós trazemos aqui, de maneira objetiva, todas as principais ações do governo federal. Como você bem disse, a Rádio Brabo furou a bolha. E às vezes a gente reclama muito que nós falamos apenas diretamente com o público da bolha. A gente precisa realmente furar essa bolha, atingir outras regiões, atingir principalmente aquela região onde o público não tem acesso à informação. Então, de repente, deixar como sugestão para a comunicação do governo federal estar elaborando materiais como esse, mais sucintos, mais objetivos, mais claros e fáceis. Eu sei que o governo federal tem colocado grande parte das informações nos sites, nas redes, tem divulgado fica nas redes disperso, sociais, mas é importante a gente ter algo impresso, que a gente possa estar levando realmente nas mãos das pessoas. E uma última pergunta, senador. Tem muita gente me perguntando aqui a respeito da PL, do PL 3.723/2019, que trata da pauta armamentista. Tem muitos CACs, inclusive, assistindo o senhor nesse momento, e eles têm me feito a seguinte pergunta: capitão, é melhor que essa pauta, esse projeto,
ele seja aprovado nesse momento em que eu tenho um contexto que não é tão favorável em número de senadores, especialmente, e pior ainda, no Congresso Nacional, que muita gente traiu o presidente, muita gente não está votando como presidente. Então, o cenário, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, está favorável para apresentar esse projeto de lei? Ou é melhor segurar um pouco esse projeto e aguardar, de repente, quem sabe, esta eleição, o resultado dessas eleições, possivelmente com maior número de deputados federais e senadores, para que a gente possa apresentar um projeto e não correr o risco de ser arquivado? Capitão, vamos lá. O cenário realmente para aprovação desse tipo de matéria, que obviamente nós somos favoráveis e somos pioneiros no Brasil nessa pauta, lá em 2005 ainda, portanto há 16 anos, quando discutimos o referendo do desarmamento, praticamente sozinhos, né, aqui o presidente Bolsonaro, o deputado Bolsonaro na época, eu, tem uma foto interessante, eu, o pai e os 3 filhos, praticamente sozinhos em Copacabana, fazendo passeata, pelo voto não, pelo direito à legítima defesa. A pessoa tem uma arma para o direito à legítima defesa. Então é uma coisa muito cara para nós, né, que remete à liberdade, né, de decisão das pessoas, enfim, de defender sua família, sua propriedade. Só que o que eu vejo hoje no Congresso é sim uma dificuldade, apesar da bancada da segurança pública ser muito grande na Câmara, eu acho que esse projeto teria mais dificuldade, alguma dificuldade até no Senado. Tá? Só que o Senado nós trocamos agora 1/3 dele. Essa eleição é de uma vaga para senador apenas. Então há uma chance de mudança bastante grande, até porque tem senadores, alguns deles, uma grande parte não vem candidato, foi exercer uma outra função. Mas Alden, sinceramente, eu não acredito que vai ter uma mudança muito radical no perfil dos parlamentares, não. Tá? Porque a legislação que está em vigor hoje, que vai valer para essas eleições, capitão, ela, além de prever muito dinheiro para a eleição, então aqueles que já têm mandato, a tendência é que eles recebam dos partidos uma cota maior desse dinheiro para fazer a sua campanha. Lembre-se que a legislação eleitoral mudou no tocante à quantidade de candidatos por partido. Em 2018 você podia lançar 150% de candidatos em relação às vagas que tinham para aquele cargo que estava concorrendo. Você falou aí, né? Na Bahia são 63 deputados estaduais, né? Isso. Então você podia lançar 63 mais metade disso, de candidatos no partido. A legislação atual, você só pode lançar a quantidade de vagas que existem para a Assembleia da Bahia, mais um. Então, só 63 candidatos. Então, quando você reduz a quantidade de candidatos, obviamente você tem a chance menor de que alguém apareça do nada, né, com essas ideias e consiga convencer a população a votar nele. Então, a lagoa que o eleitor vai pescar vai ser a mesma lagoa com menos peixe. É mais ou menos isso. Então, não acho que vai ter mudança radical, mas vai do nosso trabalho de convencimento do dia a dia, não tem jeito. Em algum momento, a gente tem que ir para o voto, né, e criar uma mobilização para que isso seja aprovado no Congresso Nacional. Tudo que o presidente Bolsonaro pôde fazer por decreto, ele fez, mas tem um Congresso, né, que faz parte da democracia, né, de freios e contrapesos, que pode ir contra, ou o próprio Supremo, como aconteceu nos decretos que ele editou para nós, CACs, que eu também sou CAC, e interfere ali, enfim, não tem nada de ilegal no decreto dele, não está invadindo a esfera de nada, tudo dentro do limite do que a lei permite, mas aí a questão de mérito acaba prevalecendo e um ministro do Supremo ou outro dá uma decisão que derruba uma parte do decreto. Então, mas é uma pauta para nós muito cara e que o eleitor tem que levar muito em consideração na hora de escolher os seus representantes nesse ano. São 9h27. Um abraço a você que nos ouve. Minha querida Sarinha Saracoto, faça a sua pergunta. Não adianta ficar emocionada, viu? Entrevistar o senador Flávio Bolsonaro. Vai lá. Bom dia, querido senador. Uma honra falar com o senhor. E gostaria aqui de destacar a sua educação, né? Porque, primeiramente, ele deu bom dia para mim, tá, Timóteo? Licença, porque ele é gentleman. Eu não falo inglês, não, mas gentleman eu consigo falar. Querido senador, nós estávamos falando, né? O Timóteo abordou e mostrou o vídeo do meu amado presidente, do nosso amado presidente lá no Rio Grande do Norte. E temos aqui ouvintes que são do Rio Grande do Norte, uma grande audiência. Mas o que mais me impacta é que nos interiores nós temos audiência também, ou seja, nós conseguimos furar a bolha. Nós temos o Júnior e a Adriana, que sempre acompanham, eles são de Jandaíra, um município pequenininho. E eu também tenho aqui, né, eu recebi um testemunho
de uma família de Quiterianápolis, no sertão dos Inhamuns, do Ceará. Uma senhorinha, foi o Antônio, deixa eu só pegar o nome dele, para não cometer injustiça, foi o Antônio Vieira, deixa eu ver, Antônio Valdomiro de Oliveira. A mãezinha dele tem 96 anos. E mandou para mim um relato lindo, dizendo assim, que eles não têm acesso aos livros, assim, não tem estudo, mas que ela ama o presidente Bolsonaro. E eu chorei tanto quando eu li isso. Porque ele disse assim, no testemunho dele, Sarinha, a gente consegue saber aqui o que é bom e o que é ruim. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro é bom e olhou para a gente, coisa que ninguém nunca fez, sabe, senador? E isso, assim, move o coração da gente, porque mais do que nos grandes centros, mais do que as pessoas que possam exercer alguma influência, o presidente Bolsonaro atinge a vida das pessoas mais simples, mais comuns. Os invisíveis, os que eram desprezados, os que só contavam como voto. Ele se importou. E não tem como não amar o presidente Bolsonaro. Eu sou apaixonada pela família inteira. Mas, obrigado. Mas é verdade, senador. Agora eu queria fazer uma pergunta que tem angustiado o meu coração e eu vou lhe dizer o porquê. A Bahia, passando de um extremo para o outro, né? A Bahia é um dos maiores produtores de urânio, né? É uma das maiores reservas. Eu sei que tem no Ceará e outros estados, mas aqui a gente também tem. E a gente sabe que a China tem armas nucleares e o urânio enriquecido é o que fomenta a criação de armas nucleares. Eu queria saber se o Ministério da Defesa, se o senhor tem acesso a algum tipo de informação, se o Ministério da Defesa está fazendo alguma coisa nesse sentido, se está em observação, porque a China está comprando a Bahia inteira. O que está à venda, que não é proibido por lei, eles estão chegando, e chegando com força. E a gente sabe que o cenário geopolítico é terrível. O presidente está indo agora para a Rússia, a gente sabe que tem o BRICS, que o Brasil tem negociação com esses países, é ótimo que tenha, é necessário, né? A gente vive num mundo globalizado, mas eu me preocupo. E só um parêntesezinho, eu disse aqui, outro dia nós estávamos abordando com relação à ida do presidente à Rússia, eu só pedi uma coisa, que ele se alimente dentro do avião. Não bebe nem água lá, pelo amor de Deus. Você não vai deixar o senador ensaiar justo, depois sair na matéria eu estou... quebra de diplomacia. Não, né? não, ele não. Não, eu só estou falando assim, se o Ministério da Defesa tem alguma coisa que está fazendo, tá no holofote, né? Eu espero. Bom, Sara, em meu lugar, obrigado aí pelo seu carinho. Quero também mandar um abraço e agradecer o carinho do Júnior, da Adriana, do Antônio e da mãe dele. Amém. E todos que nos assistem aí, né, de todo o Brasil. E assim, eu falo que é fácil trabalhar com o presidente Bolsonaro, porque ele é a mesma coisa dentro de uma sala fechada em reunião com seus ministros, né, como o Supremo deu publicidade àquela reunião. Ele é daquele jeito em público, é daquele jeito na rua, é daquele jeito dentro de casa, uma pessoa espontânea. E eu acredito que o principal valor que o eleitor busca em um candidato, em um político hoje, é a verdade. E é tudo que ele transmite, é a verdade. Então, e quando a gente vê essas cenas aí emocionantes, ele caminhando no Rio Grande do Norte, junto com o ministro Rogério Marinho, que tem sido um cara fantástico, um dos grandes executores desse projeto, de levar as águas do Rio São Francisco até o Rio Grande do Norte, onde está tendo essa entrega agora. Eu imagino a realização pessoal do ministro Rogério Marinho, num momento como esse, de levar para a sua terra, para a sua casa, para onde ele cresceu, onde ele nasceu, uma felicidade tão grande. Não tem preço para quem sempre dependeu de carro-pipa, né, que muitos políticos usavam como moeda de troca para conseguir voto. Enfim, ficava lá botando bacia embaixo do telhado quando chovia para juntar água, né, para quando acabasse a chuva ele armazenar numa caixa dentro da sua casa. Então é muito gratificante poder proporcionar isso para todo o povo do Rio Grande do Norte, e todos os estados estão sendo impactados aí pela chegada das águas do Rio São Francisco. Que é um tesouro mundial estratégico, a água, assim como o urânio que você estava falando, Sara. Sim. E com relação a essas questões estratégicas, é óbvio que as Forças Armadas têm todo o monitoramento disso tudo, né, sabe o que é reserva estratégica e o que não é. Aqui há um esforço para que esse urânio, por exemplo, que é usado na geração de energia nuclear, e tem ali uma reserva satisfatória que vai haver uma continuidade ali de Angra 3, a conclusão, e já um projeto para Angra 4,
Então, o combustível que é usado para isso é o urânio, que nós temos em abundância aqui. Um outro recurso mineral que é fundamental, que é vital, né, que é o potássio, né, que é matéria-prima para a produção aqui dos fertilizantes, que serve não só para a agricultura, né, mas todo o agronegócio, né, na geração, até na produção de ração de animais, enfim, isso é um produto estratégico, tem muito lá na Rússia, é o maior exportador desse produto. Então, assim, óbvio que nas suas decisões estratégicas isso tudo é considerado. O Brasil não pode produzir bomba atômica, né, porque ele é signatário de tratados internacionais que permitem o uso dessa matéria apenas para fins pacíficos. E, obviamente, nós temos outras prioridades aqui no Brasil antes de pensar, né, em produzir bomba atômica aqui. Deixa essa confusão para quem está lá no Clube dos Ricos. Um dia a gente chega lá. É isso aí, são 9 horas e 34 minutos. O senador está com a agenda bem corrida. Vou pedir a Jamile, nossa comentarista lá do país de Gales, que está agora no Brado Jornal, fazer rapidamente a pergunta ao nosso querido senador Flávio Bolsonaro. Cadê a Jamile, ô Felipe Dilon? Cadê a Jamile? Ela saiu? Ah, então não. Então, aí, Jamile, vai lá, Jamile, faça sua pergunta ao senador Flávio Bolsonaro, vai lá. Bom dia, senador, um prazer enorme estar falando com o senhor. Minha pergunta ela vai ser bem rápida e é de importância para nós aqui no Reino Unido, né? Nós sabemos que o Reino Unido é um mercado de muita relevância para o Brasil, é o 5º maior no mundo e o 20º parceiro comercial para o Brasil. Qual é o plano? Existe algum plano imediato, a médio ou longo prazo, para estarmos estreitando os relacionamentos? Porque, como a Sarinha falou, a gente já está no Brexit, não fazemos mais parte da União Europeia, porém tem são milhares de brasileiros aqui no Reino Unido e nós estamos prontos e preparados para antes de maio. Vou aproveitar e já deixar aqui, antes de maio, quem não renovou o seu título eleitoral tem que fazer para poder votar no número 22. Então, por favor, senador, nos ajude aí. Cadê o senador Flávio? Acho que ele sumiu. Aí. Oi, tô aqui. Jamile, obrigado pela pergunta. Eu te confesso que eu nunca tratei com o ministro de Relações Exteriores sobre a questão específica da Inglaterra, mas na época que estava sendo a discussão sobre o Brexit, eu conversava com ele que era uma grande janela de oportunidade, porque naturalmente... Minha polícia não, minha segurança, tá, gente? Naturalmente, com o isolamento da Inglaterra em relação aos outros países da Europa, eles criaram diversas dificuldades, inclusive comerciais, todo fornecimento, tudo que saía da Inglaterra teria que ir para outro lugar, né? E eu tenho quase certeza que aumentou muito o fluxo de comércio entre o Brasil e o Reino Unido, né? Não sei se precisar com números agora. Mas é óbvio que é o seguinte, o Brasil é um dos maiores celeiros de oportunidade nesse momento, porque é uma democracia estabelecida, né, tem segurança jurídica para se investir aqui, nós produzimos comida para todo mundo, se o Brasil parar de produzir, de exportar comida um dia, então há uma pane mundial. Então acho que tem muito a avançar, em especial nessa parte do agro, e com relação aí às tecnologias que existem, as questões, né, de defesa nacional que existem no Reino Unido, tem também fluxo de comércio com o Brasil. Agora, o que eu posso garantir a todos vocês é que a gente vai batalhar muito para que aqui nós, no Brasil, continuemos a ter essa relação importante com o Reino Unido. E se a esquerda voltar, né, se o ex-presidiário voltar com toda a sua quadrilha para cá, programas como o Brado, por exemplo, podem não ficar mais no ar. Misericórdia. O ex-presidiário fala todo momento que vai regular a mídia. A gente sabe muito bem como é a regulação da mídia. É uma questão subjetiva. O que é fake news? É uma questão subjetiva. Depende de quem vai avaliar, qual o critério de quem está avaliando. E, obviamente, ele vai olhar com um viés ideológico para aqueles que o incomodam e vão ser perseguidos, vão ser censurados, vai ser uma confusão danada. Por isso que eu acho importante essas bandeiras de liberdade que nós sempre defendemos, inclusive, né, com relação à propriedade, com relação à sua vida, da sua família, podendo ter acesso a uma arma de fogo, né, para se defender. As grandes democracias do mundo, elas confiam nos seus cidadãos. Elas não desconfiam. Então, elas garantem o direito do cidadão de ter acesso a uma arma de fogo para se defender até da tirania. Isso é histórico. E aqui no Brasil, quando o presidente Bolsonaro defende isso, é porque você pode olhar o outro lado, defende exatamente o contrário. Na Venezuela, foi precedida de uma política de desarmamento, para impor regimes autoritários. Cuba, a mesma coisa.
Então, onde há ditadura de esquerda, pode ter certeza que o povo está desarmado. E como Bolsonaro é a favor da democracia e jamais implantaria uma ditadura, aqui no Brasil ele quer mais é que o povo se arme mesmo para se defender, para que a porventura sente no seu lugar e tente impor essa tirania à população brasileira. É isso aí, são 9 horas e 38 minutos, eu preciso encerrar a entrevista, infelizmente o senador tem que trabalhar, tem que fazer a pauta dele. E senador, só pra gente terminar, o capitão Alden, eu quero só apimentar o negócio, ele falou sobre política, deixa eu só encerrar a entrevista com essa resposta, eu não quero também atrapalhar nenhuma articulação. Mas existe então a possibilidade, existe a possibilidade do Assemineto ser apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no estado como governador, e no caso João Roma sair como senador aqui no estado da Bahia? Se você quiser, não precisa responder não. Não, sem problema nenhum, Timóteo. Eu acho que na verdade é o Assemineto que não quer a presença do Bolsonaro na Bahia, porque sim, eu acho que na cabeça dele o Bolsonaro puxa ele para baixo aí na Bahia. Eu não vejo dessa forma, vai ser uma eleição polarizada, e nos estados onde acontece isso, uma pessoa que tem ali pelo menos que não tem um viés de esquerda e que fica nessa posição de em cima do muro, a tendência é que surjam alternativas ao nome dele. Tá? Foi assim que surgiu o João Roma na Bahia. Ele veio para o governo, para um ministério importantíssimo que está levando o Auxílio Brasil, que fez o auxílio emergencial, deu R$600 para a população mais pobre, agora garantiu no mínimo R$400 para os mais pobres. Eu não sei de cabeça quantos milhões são beneficiados aí na Bahia com esse auxílio, quer dizer, é um nome que é muito forte, que tem uma ressonância muito grande, e nas pesquisas que nós fazemos o crescimento dele tem sido progressivo, lento, mas progressivo. E a população vai enxergando. Então, na Bahia, tudo é possível, mas o impasse que existe aí é mais por causa da Assemineto. Ele tem essa percepção, vamos respeitar. A gente tem a alternativa do João Roma, que é um nome fortíssimo. Hoje, a preço de hoje, ele vai ser candidato ele seria candidato a governador, né? Isso não está decidido, não posso nem nesse período pré-eleitoral falar que ele é candidato. Mas é uma possibilidade, mas é uma possibilidade também que o partido que o Assemineto se encontra hoje, que é a União Brasil, possa vir para a coligação oficial conosco, e aí nós tenhamos que abrir mão, né, de alguns projetos importantes em alguns lugares. Não estou falando que é o caso da Bahia, mas pode ser que aconteça sim, é uma realidade, como pode ser uma realidade que o João Roma venha a senador, enfim, está em aberto ainda, mas via de regra o impasse existe na Bahia por causa da Assemineto, não é por causa de Bolsonaro. Sensacional, 9 horas e 40 minutos. Senador Flávio, mais uma vez, sem palavras para te agradecer pela disponibilidade, sei da sua agenda corrida, a gente está tentando essa entrevista há um tempo, mas eu achei fantástica essa entrevista, essa sua participação. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço, Timóteo, no seu nome, todo mundo no estúdio, o capitão, a Sara, a Jamile que falou comigo bem, quem está nos assistindo, tá? É uma grande honra, desculpe mais uma vez a demora, e me comprometo a vir mais vezes aqui, acho que é importante. Presencial, senador, agora. Quando o senhor estiver na Bahia com sua esposa, o senhor vem no estúdio aqui da Brado. Com o maior prazer. Toma uma água de coco aí, tá? Obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho, contem sempre com a gente. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Amém. Valeu. Um abraço, senador. É isso aí, 9 horas e 42 minutos, conversamos com o